Guedes, que ele vai comentar sobre essa história aí do candidato ao governo, pré-candidato ao governo do PSB, ser mesmo o deputado federal Danilo Cabral. Uma entrevista exclusiva para você aqui agora com o Sileno Guedes. Você vai acompanhar e tirar suas dúvidas aí sobre esse assunto. Eu só pediria que você fizesse as honras da casa. Muito bem, vamos acompanhar a entrevista que o Mário Flávio fez. Muito bem, Renata Torres, ouvintes do Manhã Cidade. Vamos conversar agora com o secretário e presidente estadual do PSB, Sileno Guedes. Vamos começar esse papo aqui sobre política. Sileno, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, postou esse fim de semana confirmando o nome de Danilo Cabral como pré-candidato do governo ao PSB. É isso mesmo? Prego batido, ponta virada? Bom dia. Bom dia, nós fizemos um grande processo de escuta. O governador Paulo Câmara tem ouvido mais de uma vez os partidos que compõem a Frente Popular. Todos eles estão integrados em garantir a unidade para disputar as eleições desse ano, a nossa unidade, e essa unidade recaiu sobre o nome do deputado Danilo Cabral, filiado do PSB, ex-secretário de Educação, ex-secretário de Planejamento, ex-secretário das Cidades, deputado federal por 3 mandatos, um dos mais brilhantes deputados federais que o PSB dispõe na Câmara Federal. E agora Danilo vai ter a tarefa de liderar esse processo de mudanças que iniciamos ainda com Eduardo Campos aqui em Pernambuco, liderar a Frente Popular de Pernambuco, a frente histórica, a frente que todas as vezes que ocupou o governo de Pernambuco promoveu grandes e estruturadoras mudanças na vida das pernambucanas e pernambucanos. Então, a gente está muito animado, o governador Paulo Câmara vai continuar as conversas, a gente está participando junto com ele desse processo de construção, e agora, com o nome do deputado Danilo Cabral, a gente se integrando também nesse processo de diálogo, de escuta e de construção de unificação do nosso projeto. Ô Sileno, ainda vai ter um anúncio oficial com o governador Paulo Câmara participando, tipo uma coletiva de imprensa, ou vocês vão tocando o barco a partir de agora já com o nome de Danilo confirmado pelo Carlos Siqueira mesmo? Não, a ideia é que o governador Paulo Câmara conclua essa semana mais algumas conversas que está realizando, e a ideia é que a gente faça assim uma coletiva, a gente escute o governador Paulo Câmara, escute os presidentes dos partidos, escute o nosso candidato, nosso pré-candidato Danilo Cabral. Então, ou seja, a gente deve estar organizando aí, talvez para o início da próxima semana, esse encontro com os partidos e com a imprensa. Sileno, e as demais vagas, de vice e também do Senado, quando vocês pretendem definir? Olha, veja só, a gente, tão importante quanto as demais vagas da chapa, a gente tem, e é muito importante isso para os partidos, a gente tem que tratar das chapas proporcionais, das chapas de deputado federal e deputado estadual. É muito importante a gente ter a participação na chapa majoritária, mas mais importante do que isso, em alguns casos, é a gente garantir uma boa bancada de deputados federais, uma boa bancada de deputados estaduais, para fortalecer os partidos, para fortalecer a governabilidade. Então, assim, a gente, o mês de março, até o final do mês de março agora, é o tempo que na minha opinião, a gente deve dedicar à construção dessas chapas, partidos, para a gente garantir a maioria no Congresso Nacional, nas vagas da Câmara Federal, a gente garantir a maioria também aqui na Assembleia Legislativa, dos partidos da Frente Popular. Então, essa é uma construção muito importante. Então, eu creio que e o restante da chapa majoritária também, todos os partidos têm quadros importantes, têm quadros que têm plenas condições de compor a chapa majoritária, mas a gente só tem 2 vagas. Então, a gente vai precisar de uma capacidade de diálogo e um desprendimento também para fazer essa construção. Mas eu não creio que haja maiores dificuldades também para isso, até porque está todo mundo muito animado, muito imbuído na construção desse projeto, na garantia da continuidade do que a gente vem fazendo aqui em Pernambuco e, sobretudo, em derrotar o bolsonarismo aqui em Pernambuco. Ô Sileno, eu tenho conversado com alguns deputados, por exemplo, o deputado Volney, o deputado Tony Gel, aqui de Caruaru, que estão no PDT e MDB, e esses partidos ainda não têm uma definição clara de como será essa montagem das chapas proporcionais.
que é que vocês vêm conversando para abrigar? Também tem solidariedade do Augusto Coutinho, o próprio Republicanos, alguns partidos que ainda não têm uma definição, o Avante, enfim. O que é que vocês vão fazer para juntar todo mundo aí? Vai ser um partido só, tipo um MDB da vida, um PSD da André de Paula, ou vocês ainda estão conversando para ver o que é que faz com todos esses deputados? Não, é justamente o que eu estou te falando. Eu acho que essa é a nossa prioridade agora, não só do PSB, mas de todos os partidos da frente. Eu acho que a composição, a formação e a definição do que vai acontecer com esses companheiros nossos aí que você se referiu, companheiros importantes, valorosos, que a gente precisa do mandato deles, Pernambuco precisa do mandato deles, a gente tem que encontrar uma solução, e tem solução. A gente precisa apenas dedicar mais tempo, todos nós dedicar mais tempo e mais atenção a para que a gente possa dar um desfecho. Eu acho que o anúncio do candidato a governador facilita esse entendimento, e aí a gente tem tempo, o restante da chapa majoritária a gente tem tempo demais para fazer isso, entendeu? Eu acho que a prioridade agora é justamente a construção dessas chapas para que a gente não corra o risco de perder mandatos importantes que Pernambuco hoje tem. E qual a importância do ex-presidente Lula para a campanha de Danilo Cabral? Eu acho que o presidente Lula fez uma sinalização muito positiva para o PSB. O PSB está buscando ser solidário. Aliás, o PSB é solidário ao presidente Lula desde o seu governo, passando pelo tempo das suas dificuldades, quando foi preso. O governador Paulo Câmara sempre demonstrou uma consideração e um respeito muito grande pelo presidente Lula. E eu acho que o mais importante que a gente pode traçar é justamente a expectativa que a gente tem de derrotar o bolsonarismo aqui no Estado e no Brasil, através do presidente Lula, e fazer Lula presidente. A pernambucana e o pernambucano se lembra de como foi Lula presidente e o PSB governando aqui com Eduardo Campos. Quanta coisa boa Pernambuco viveu naquele momento, naquela quadra, quanto investimento veio para Pernambuco, quanta dedicação houve ao crescimento econômico do nosso Estado. Então, assim, a gente imagina e a gente tem a certeza de que com Lula presidente e o PSB e a Frente Popular continuando a governar Pernambuco, a gente vai poder fazer novas construções, trazer pactuar novos pontos para que a gente traga de novo o desenvolvimento para Pernambuco, coisa que foi praticamente paralisado no atual governo de Bolsonaro aqui em Pernambuco. Silene, a federação vinga mesmo com PT, PCdoB, PV, ou ainda tem tempo para conversar? Tem tempo para conversar, mas é importante a federação. A federação reúne os partidos que têm uma identidade mais próxima, uma corrente ideológica mais semelhante, ajuda na governabilidade de quem for o presidente da República. Então, assim, eu acho que é importante para o PSB e, sobretudo, para o Brasil, para a política, a federação. Agora, é claro que a gente precisa garantir em alguns pontos a sobrevivência dos partidos. O PSB é um partido que tem mais de 70 anos de história, de luta, de várias biografias de brasileiros importantes passaram pelo PSB. Então, a gente precisa garantir que no Estatuto da Federação a vida, a independência, a autonomia, a identidade de cada partido seja preservada. Eu acho mas isso é um grande desafio que está sendo feito. O Brasil não é um país pequeno, são mais de 5 mil municípios. Você imagina o que é você conciliar a disputa eleitoral municipal, por exemplo, de forma unificada no Brasil. Então, assim, tem muitos pontos aqui assim, que precisam ser discutidos e ajustados, mas eu acho que, no geral, a gente tem avançado, sobremaneira aí na consolidação da federação. Sileno, além de presidente do PSB, você é secretário de Desenvolvimento Social da Criança e Juventude de Pernambuco. Qual a importância hoje que você destaca do início do calendário de pagamento do 13º do Bolsa Família aqui no estado pelo governo Paulo Câmara? Essa é uma grande ação do governador Paulo Câmara, um esforço enorme que se faz para a gente garantir o maior programa de transferência de renda já realizado aqui em Pernambuco e por um estado do Brasil.
Né? A gente hoje está, a partir de hoje até o dia 25 desse mês, o governo de Pernambuco está injetando na economia mais de 160 milhões de reais, né, como pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. É um benefício direto, é um programa de transferência de renda, ou seja, esse dinheiro vai cair direto no cartão de benefício de todos os beneficiários do Bolsa Família, ou seja, mais de 1.190.000 beneficiários, né, a partir de hoje estarão recebendo essa parcela extra do Bolsa Família. E a gente sabe que isso mexe, além de mexer com a vida da pessoa diretamente beneficiada, porque é um reforço que se dá, é uma ajuda que chega na hora certa. Na verdade, também, esse recurso ele é totalmente gasto no local onde a pessoa mora, onde a pessoa vive. Então, com isso a gente movimenta a economia também, a gente faz com que as pessoas comprem um pouco mais, movimenta o comércio, movimenta o mercado, a feira livre, a farmácia, enfim, né, faz com que as pessoas também faz com que a economia, né, gere mais riqueza também em cada local. Então, assim, a gente fica muito, muito feliz em saber, né, que a gente está fazendo já a terceira edição, né, do pagamento do 13º do Bolsa Família, e esse ano com uma novidade, né? Esse ano, diferente dos outros anos, a gente pagava em 3 parcelas. Eram 3 turmas diferentes que recebiam o benefício. E agora não, agora a gente vai pagar todo mundo, agora no mês de fevereiro, no mesmo calendário do pagamento do pagamento do Auxílio Brasil, do Bolsa Família. Então, assim, como eu falei, é muita gente recebendo esse recurso, é muito dinheiro de Pernambuco que está sendo investido nesse programa, mas é muito importante também, mais uma demonstração do esforço e da proteção social que o governo Paulo Câmara tem com sua população, sobretudo a mais vulnerável. Tá certo, Sileno, muito obrigado. Encontrar um tempinho na sua agenda e bater esse papo com a gente. Você falou para mais de 80 municípios aqui do Agreste de Pernambuco na Rádio Cidade. Um abraço e boa sorte. Um abraço, uma boa semana para vocês e a gente está sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, Renato, eu conversei aí com o presidente do PSB aqui em Pernambuco, Sileno Guedes. E aí, Mário Flávio, qual a sua avaliação? Não disse muita novidade não, né? Só ocorreu da pergunta do Senado e da vice, né? Que essa demora todinha aí de anunciar o Danilo Cabral, né? Foi porque eles tinham dificuldades, Renata, para montar uma indicação para essa chapa. O PT querendo de todo jeito aí, né? Espaço na chapa majoritária. Tem uma confusão com o PSB lá no Recife, aliás, em São Paulo. O PSB quer ter candidato próprio, o PT também. Ninguém quer abrir para ninguém. O PT quer lançar a Fernanda Haddad, o PSB quer lançar o Márcio França e por aí vai. Aí o pessoal diz, não, mas assim, o nome não é um nome assim, muito conhecido para quem cobre política e quem está no meio, mas no geral da população não é um nome conhecido. Mas o povo diz, mas Paulo Câmara também não era. Mas Paulo Câmara tinha nada mais, nada menos que Eduardo Campos, né? E a morte de Eduardo, né? A morte de Eduardo, que foi faltando o quê? 2 meses para a eleição, 3 meses. Aí... Que até Eduardo Campos vai continuar elegendo muita gente ainda, viu? E Danilo Cabral soltou um vídeo ontem, né, nas redes sociais dele, inclusive citando Eduardo. Pois é. Então é um cabo eleitoral muito forte. Agora, a maior aposta dos socialistas aí do PSB é Lula, é o ex-presidente Lula. O que foi estranho esse fim de semana? Primeiro, o lançamento do Danilo Cabral pelo Twitter do Carlos Siqueira. Por que não Paulo Câmara? Marco Aurélio e Vanucci Pimentel já explicaram sábado passado aqueles que são analistas políticos. O PSB quer descolar a imagem de Paulo Câmara do Danilo Cabral, né? Porque o Paulo Câmara é mal avaliado no estado. E qual vai ser o grande cabo eleitoral de Danilo Cabral? O ex-presidente Lula. Essa avaliação ruim de Paulo Câmara e o homem levando a eleição no primeiro turno. É porque a eleição foi polarizada, Renata. O que não vai acontecer esse ano. Veja, se a eleição... Mas vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Né? Na eleição de 2018, tinha Paulo Câmara e Armando Monteiro praticamente sós. Então, eram 2 projetos de governo. O projeto do PSB, que estava já há 12 anos no poder, contra o projeto da oposição. E aí, criaram a peça de marketing chamada A Turma do Temer. A Turma do Temer era quem? Mendonça Filho e Bruno Araújo, que eram ministros de Temer. E aí, quando eles colocaram a turma de Temer e do outro lado um Lula enfraquecido, mas que com uma carta declarou apoio a Paulo Câmara e tirou Marília Reis a jogada, a população que estava meio na dúvida ali que acabou indo para manter Paulo Câmara no poder. E lembre que foi 1% só, menos de 1% para Paulo Câmara para o segundo turno. Para essa eleição não, a oposição é diferente.
Armando Monteiro era visto como um candidato envelhecido pela população, sem carisma e tantas outras falta de qualidade, digamos assim, apesar de ser um político sério, nunca ter o nome envolvido em escândalos e tal. Mas a população olhava para Paulo Câmara e para Armando, aí olhava para Paulo Câmara e via aquele conjunto de partidos, MDB, PP e tantos outros. Olhava para Armando Monteiro, não via tantas opções assim. E ainda tinha a história da turma de Michel Temer, né? E agora não, agora a oposição ela vem com 3 ou 4 nomes fortes aí no contexto, que essa eleição não vai ser decidida no primeiro turno. Agora, se a oposição amanhã ela se une e resolve só com a candidatura, a chance de perder no primeiro turno é muito grande. Por isso que vai ter a candidatura de Miguel Coelho, por isso que vai ter a candidatura de Raquel, e talvez a candidatura de Anderson, lá de Jaboatão, e alguém de Bolsonaro. Porque aí saem 4 candidatos contra o candidato do PSB. Esse candidato do PSB, ele tem os votos de 30% a 35% da esquerda, e esses outros candidatos aqui vão dividir os votos. Quem tiver mais votos aqui, hoje seria Raquel, de acordo com as pesquisas, vai com o PSB para o segundo turno. Aí, por outro lado, essa quantidade de candidatos, na minha opinião, perde o Senado. Porque eles se dividem no candidatura para o Senado e o candidato da Frente Popular no Senado vem sozinho. Então o candidato da Frente Popular no Senado tem a tendência de ganhar a eleição contra esses 4 aqui, ou 3. Né? Porque Miguel vai ter que ter um senador, Raquel vai ter que ter um senador, uma senadora, e Anderson, ou o candidato Bolsonaro, um senador. Ou talvez seja o próprio ministro Gilson Machado Neto, o candidato ao Senado. Se a direita em Pernambuco ela fechar com o Gilson Machado, todo mundo que for direita votar Gilson Machado, ele tem muita chance de ganhar. O problema é que a direita não consegue se unir. Cada um tem uma pauta, cada um tem uma confusão, cada um tem uma bandeira diferente. Uns não querem aliança com ninguém, outros querem aliança. Uns não gostam do Coronel Meira, outros não gostam de Gilson Machado. Outros querem uma chapa puro sangue só com bolsonaristas. Outros não, tem que se misturar. Bolsonaristas com o Miguel Coelho da União Brasil. E fica essa confusão. A Frente Popular não, ela vem fechada, vem unida aí com o candidato Danilo Cabral e com o que eles apresentarem. Então, é uma eleição de segundo turno, não é uma eleição fácil aqui em Pernambuco, para quem acha, porque a gente pode ter muito voto da seguinte maneira. O cara vota em Lula e vota em Raquel. A pessoa vota em Raquel e vota em Bolsonaro. A pessoa vota em Danilo Cabral, mas pode votar em Bolsonaro também. Vai ter muito voto desse assim misturado, as pessoas se separando e não votando na chapa fechada. Muito bem, Mário Flávio. Vamos passar pelo WhatsApp Cidade, tem pergunta para você aqui. Tem? Tem. Vamos. WhatsApp Cidade 9987880